Boa noite, bom dia, dependendo aí do seu fuso horário. Eu sou Carlos Primo Braga, professor associado da Fundação Dom Cabral, e hoje nós temos mais um webinar da série de webinars que foram organizados no contexto da iniciativa Imagine Brasil, da Fundação Dom Cabral. É um prazer muito grande hoje termos a Silvia Brasil Coutinho, que é do Conselho da COSAN Brasil e da Edenred França, e foi CEO do UBS Brasil e da América Latina. Temos também o José Veloso, presidente executivo, CEO da ABIMAC, e o Alexandre Azar, que é o economista-chefe da UBS Brasil. Bem, nós estamos vivendo um momento que eu costumo dizer, sempre me referindo a uma maldição chinesa, que na realidade é fake news. Isso foi levantado por um escritor britânico. Mas depois de algumas referências na literatura e de um discurso do Bob Kennedy na África do Sul, ficou conhecido como a maldição chinesa. Não existe essa maldição na tradição de provérbios chinês, mas as pessoas se referem a ela como "May you live in interesting times". E certamente nós estamos vivendo em um momento muito interessante, seja em termos de conflitos geopolíticos no leste europeu, no Oriente Médio, seja no contexto da situação de guerras comerciais, vamos chamar assim, essa é a realidade do momento, e um crescente protecionismo, particularmente a partir dos Estados Unidos, da administração Trump. Isso, naturalmente, está criando grandes incertezas, afetando decisões de investimentos e afetando a economia global de uma maneira geral. Então, vamos começar essa nossa conversa. Eu vou colocar essa questão para os três participantes, mas vou pedir para a Silvia iniciar o diálogo aqui com a seguinte questão, né? Quão vulnerável é a economia brasileira frente a esse cenário de incertezas crescentes? Pode o Brasil manter a sua neutralidade frente a esses choques geopolíticos? Quais são as nossas vantagens competitivas, por exemplo, seja no agronegócio, seja no contexto da transição energética, seja no enfrentamento das mudanças climáticas, que podem nos ajudar a navegar esses tempos difíceis? Silvia, palavra com você. Obrigada. Queria primeiro agradecer ao professor Carlos Braga pelo convite. É um prazer poder compartilhar essa conversa aqui também com o Veloso e com a Asa, e eu quero, claro, também agradecer a todos que se juntaram a nós, né, nesse webinar. Bom, sem dúvida, como o professor falou, nós estamos vivendo momentos de muitas surpresas, né, incertezas, né? Tem uma expressão em inglês que eu uso muito, que é never a dull moment, ou seja, nenhum minuto de sossego. E eu costumava usar muito essa expressão para explicar lá fora o que acontecia no Brasil, só que agora essa expressão pode ser aplicada globalmente. E a economia brasileira tem, sem dúvida, várias vulnerabilidades, que eu vou comentar na sequência, mas eu diria que em momentos turbulentos no comércio global, né, como esse que nós estamos vivendo agora, o Brasil tem, de certa forma, uma proteção por ser uma economia muito fechada, né? Sem dúvida, essa tarifa de 50%, se ela for de fato aplicada, ela vai afetar muito, a gente sabe, certas empresas, certos produtos e certos estados, em particular o estado de São Paulo. Mas quando a gente olha isso, o que isso deve representar, né, no PIB agregado do Brasil, provavelmente o impacto não deve ser muito grande. Eu acho que a gente tem conversado, né, eu acho que o professor tem uma estimativa de aproximadamente 0,3% do PIB, e eu acho que o Azara sequer alterou o prognóstico dele do PIB para 2025, eu tenho certeza que ele vai comentar a respeito quando ele for falar. Mas, enfim, ser uma economia fechada não é uma boa coisa, mas em tempos de aumento de protecionismo, claro que isso ajuda, né? E diga-se de passagem, o Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo, né? O que sempre, obviamente, prejudicou o consumidor brasileiro, né? Que acaba pagando muito mais caro por produtos de qualidade, muitas vezes
inferior, né? Eu nasci e cresci no Brasil e tive a oportunidade de, em algum momento, né, morei 14 anos nos Estados Unidos, lá ao contrário, era um país que tinha uma abertura, poucas tarifas, e você conseguia comprar nos Estados Unidos coisas do mundo inteiro a preços inferiores aos países de origem, né? E agora os americanos também vão provar dessa fórmula amarga, né? Ou seja, nós somos um país fechado em um mundo que, infelizmente, também está se fechando cada vez mais. Mas voltando aí à sua pergunta inicial, professor, que o Brasil tem, sem dúvida, vulnerabilidades que nos fragilizam, ainda mais, claro, em momentos de crise. Então, nós somos, e eu vou querer um pouquinho mostrar o Brasil em bases comparativas, né? Nós somos um dos mercados emergentes com a maior dívida PIB, né? E com essa dívida PIB, essa relação crescente, né? Com uma percepção de trajetória ruim quanto à situação fiscal. Nós temos o custo Brasil, que ainda é relativamente alto, especialmente se comparado a outros mercados emergentes. E, claro, parte se deve à baixa produtividade, por conta do baixo investimento, né, ao longo desses anos todos, né, que resultaram, né, em a gente ter uma infraestrutura falha e que não atende sequer ao setor onde a gente tem a nossa maior fortaleza, que é o setor do agronegócio, como o professor mencionou. Então, faltam ferrovias, faltam armazéns, faltam estradas, faltam portos, falta cobertura até de sinal digital, até no estado de São Paulo. Eu que circulo muito pelo interior, frequentemente não tenho sinal de celular, faltam, a gente sabe também, redes de transmissão, enfim. Eu sei que eu não estou aqui dizendo nada que vocês já não saibam, mas a gente tem que reconhecer que tudo isso é levado em conta, né, no momento em que o investidor estrangeiro analisa opções de alocação de capital. Isso sem falar no nosso eterno problema da educação pública, né, e na formação da mão de obra, que cria um gap importante que as empresas hoje estão suprindo, né. Hoje, para você dirigir um trator, você precisa entender de tecnologia. Enfim, por outro lado, e verdade seja dita, né, isso, uma coisa que joga em nosso favor, é que com essa nova situação geopolítica, e especialmente envolvendo muitos países emergentes, como, por exemplo, a Rússia e a Turquia, que eram países que antes competiam, né, pelo capital estrangeiro conosco, e muitos desses concorrentes saíram do concurso de beleza, que nos ajuda. Tem poucos mercados do tamanho do Brasil, da pujança do Brasil, no rol dos mercados emergentes interessantes, como é o nosso caso. Então, a gente está mais em evidência. E respondendo a sua pergunta sobre a neutralidade e as vantagens competitivas do Brasil, eu diria que a nossa neutralidade histórica é, sem dúvida, um trunfo, né? E, portanto, uma vantagem competitiva. E a gente deve evitar a todo custo sair desse eixo, mesmo que seja só no discurso, né? Não tenha dúvidas que eu acho que nesse mundo bipolar que está se desenhando, né, de esferas de influência, vai ficar cada vez mais difícil, portanto, a saia vai ficando cada vez mais justa para a gente conseguir navegar essa neutralidade, mas ela é fundamental para a gente não perder essa posição, e visto que o nosso cliente número 1 é a China, e nosso cliente número 2 é os Estados Unidos, né? O número 2 é o bloco europeu, mas individualmente os Estados Unidos. E só para terminar, eu como engenheira agrônoma, né, que sou, e eu tenho muito orgulho de ver como o agro evoluiu esses anos todos, né, se tornando literalmente uma potência internacional, com crescimento de produtividade invejável para qualquer setor da economia. E hoje eu acho que a gente não pode falar de segurança alimentar no mundo sem falar no agro do Brasil, né? Além do que, a gente tem os ativos ambientais e também os ativos naturais mais valiosos do planeta. Só que a gente precisa conseguir monetizar isso, né? Por exemplo, a nossa biodiversidade, que é a maior do mundo, a nossa água, a nossa extensão territorial, que também, obviamente, elas refletem a pujança do agro brasileiro, as nossas florestas, eu tenho me engajado muito na equação da floresta em pé, como é que a gente valora a floresta em pé, os nossos minerais, inclusive a gente tem a gama toda, né, de minerais críticos, que a gente não está explorando hoje, mas que estão aí, é uma questão de destravar esses investimentos. E eu diria que eu trabalhei por mais de 35 anos no mercado financeiro, e eu sempre participei também na área de asset management de discussões de alocação de capital e de comparação entre os mercados emergentes.
E o Brasil sempre foi mais um mercado emergente. Quando a gente discutia como é que vai alocar capital, a gente tinha os diversos países, o Brasil era mais um mercado. Às vezes ele era mais interessante, às vezes menos interessante, mas agora eu acho que com tudo que está acontecendo, e o mundo tendo realizado mais do que nunca que segurança alimentar e segurança energética são fundamentais, obviamente a segurança alimentar foi, a pandemia despertou isso mais do que nunca, além das questões climáticas que estão vindo por aí, e a segurança energética, e de preferência, né, uma segurança energética limpa e renovável, eu diria que o Brasil ele se tornou agora um mercado estratégico para o mundo e não mais, como era antes, apenas o mercado tático. Então, essa é uma grande virada importante, ou seja, se eu puder resumir aqui, se a gente souber navegar, nós temos muito mais ativos pesando na nossa balança do que passivos, né? Que a gente precisa alavancar de maneira inteligente e, claro, de maneira sustentável, enquanto a gente conserta o que precisa ser feito dentro de casa, que são aquelas vulnerabilidades todas que eu que eu mencionei, né, nas quais a gente precisa trabalhar para estar prontos e preparados para receber esse investimento. É isso, professor, acho que para dar uma primeira pincelada no assunto. Ótimo, Silvio. Eu acho muito interessante a gente começar aí com essa abordagem, digamos assim, otimista das nossas oportunidades, né? Veloso, você teria algo a acrescentar aí às observações da Silvia? Sim. Bom, boa tarde a todos. Um abraço a todos os colegas que estão aqui participando desse webinar e quem está assistindo. Bom, o Brasil ele tem sim vulnerabilidades, né? Eu costumo dizer, por exemplo, o Brasil sempre gostou de fazer política industrial, e eu sempre digo que qualquer política industrial ela antes precisa passar por uma questão de estabilidade fiscal e contas em ordem, né? Então, a principal vulnerabilidade do Brasil, mesmo levando em consideração as vantagens comparativas citadas agora, inclusive do agro, mineração, petróleo, as commodities, etc., mas nós temos a grande vulnerabilidade que é a falta de consistência fiscal na nossa economia, que por ciclos, sempre a gente se depara com esse grave problema, consequentemente com um custo de capital elevadíssimo, e isso traz para o Brasil falta de investimento. O Brasil é um país que investe muito pouco. Desde 2014, o Brasil vem investindo apenas 17, em média, 17% do PIB, o que é muito pouco, enquanto países emergentes estão investindo entre 25% e 30% do PIB, o Brasil tem um baixo investimento. E também um baixo investimento em infraestrutura, né? Então, com isso, nós trazemos para a nossa economia uma baixa produtividade. Ao longo desse seminário, a gente vai voltar a falar disso, produtividade na indústria e inovação. Mas nós temos uma baixa produtividade, temos também um problema de mão de obra, porque, apesar de nós termos uma população grande, nós não temos uma mão de obra preparada para os desafios que a gente tem. E depois vem os problemas mais localizados, como foi citado aqui, a questão de conectividade, etc. No entanto, o Brasil tem vantagens também, né? Nós temos vantagens comparativas, que é a questão das commodities, a produtividade no campo, a exportação de bens agrícolas, exportação de bens minerais, agora o petróleo, que é a principal pauta de exportação do Brasil hoje é o petróleo, e a questão das energias renováveis e essas coisas. Eu gostaria de complementar o que a Silvia falou, é o seguinte, o agro brasileiro, ele é pujante, ele é muito importante, mas a gente precisaria agregar mais valor. Eu preferiria dizer que o Brasil é o supermercado do mundo, ainda não é, embora o Brasil está aumentando as exportações de bens manufaturados para a indústria alimentícia, mas seria muito melhor que o Brasil fosse o supermercado do mundo do que um exportador de commodities sem transformação. Porque a commodity sem transformação ela agrega muito pouco valor. A gente sabe que exportações são isentas de impostos e, enfim, ela gera pouco emprego. Então, o Brasil poderia aproveitar muito mais a vantagem comparativa de que nós temos nos produtos agrícolas se a gente transformasse mais aqui no Brasil antes da exportação. Só para mencionar a questão dos Estados Unidos, que foi mencionado na sua pergunta, o Braga, eu estou muito envolvido nesse assunto, inclusive o vice-presidente Alckmin acabou de anunciar
que amanhã tem o primeiro encontro com os setores privados para tratar do tema, e eu sou uma das pessoas que foram convidadas para esse encontro. Então, nós estamos nos preparando para ir lá. Como foi dito pela Silvia, essa questão ela vai ter uma consequência relativamente pequena na macroeconomia brasileira. Alguns economistas já estão falando de uma perda de PIB de 0,2%, ou 0,3%, ou 0,4%, mas que não é um grande impacto. Mas vai ter um impacto muito grande na microeconomia. Nós, do setor de máquinas, exportamos 3,5 bilhões de dólares no ano passado para os Estados Unidos. Perdemos somente para o setor de petróleo e derivados. Exportamos mais máquinas para os Estados Unidos do que aeronaves. Então, na microeconomia, as empresas que se prepararam e que fizeram grandes investimentos para exportar para os Estados Unidos, elas vão ter um prejuízo muito grande. Muitas podem até fechar. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma relação nesses últimos 200 anos muito grande com os Estados Unidos. Existem 4.000 empresas americanas com investimento no Brasil. 4.000. Então, existe uma relação muito importante. E nessa questão ainda, existe uma complementariedade muito grande. Praticamente, a maioria do que se é feito no Brasil vai para os Estados Unidos e é terminado lá. Como também temos produtos que vêm dos Estados Unidos e são terminados aqui. Então, eu estou relativamente otimista que nós vamos encontrar uma solução, depois a gente volta nesse assunto, mas é uma preocupação muito grande no campo microeconômico. Então, o Brasil, resumindo, Braga, o Brasil tem a grande vulnerabilidade brasileira é a falta de investimentos no Brasil. Falta de investimento em capital, falta de investimentos produtivos e falta de investimentos em infraestrutura, que nos coloca nessa situação de baixo crescimento. Muito bem. Alexandre, algo a acrescentar sobre esse tema de oportunidades e riscos para a economia brasileira? Pouca coisa. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão participando do seminário. O que eu acrescentaria, para a gente o impacto é um pouco mais modesto, porque uma parte do que a gente exporta para os Estados Unidos pode ser desviado, né, reexportado ou exportado para outros lugares. Então, o petróleo brasileiro, por exemplo, pode ser, carne brasileira pode ser. Então, no caso que o Veloso colocou, é mais difícil, sim, e obviamente muito dramático para várias empresas que vêm. Mas esses impactos que eu vi sendo reportados de 0,2%, 0,3% são assumindo que você não exporta para outro lugar. Professor, se caso exportado para outro lugar seja, o impacto é menor do que esse, tá certo? Então, essa é a primeira observação. Então, para a gente não alterou a projeção de PIB por conta disso. E eu acho que é importante duas coisas, só para chamar a atenção. Uma, diferente de outros países, as tarifas para o Brasil não foram porque a gente tem um grande superávit com os Estados Unidos, né? Nós temos um pequeno déficit com os Estados Unidos. Então, a motivação parece ter vindo de outras fontes que não a produção de um déficit comercial. E o segundo ponto é que antes do movimento do Trump de começar a fazer essas tarifas, a gente tinha um dólar muito forte, uma perspectiva de dólar forte para o mundo inteiro, e agora o consenso entre economistas do mundo inteiro e clientes do mundo inteiro, aqui do banco, é que a gente tem um cenário de um dólar mais fraco, com moedas emergentes sendo um pouco mais fortes, o que facilita um pouco essa situação para as economias emergentes. Era isso, um breve comentário. Muito bem. Vários dos pontos que foram levantados a gente pode explorar em mais detalhe, né? É interessante observar que o Brasil, nesse momento, admitindo que essas tarifas anunciadas recentemente pela administração Trump de 50% a partir de 1º de agosto, é o país que teria a tarifa recíproca mais elevada, né? Inclusive, se argumenta muito, isso está associado com declarações sobre os BRICS, e algumas delas, obviamente, criariam reações nos Estados Unidos.
mas basta observar que das tarifas que já foram anunciadas, né, a África do Sul, que é outro membro do BRICS, a tarifa é 30%. A Indonésia, outro membro do BRICS, desde o início desse ano, é 32%. E essas tarifas, na realidade, eram basicamente o que tinham sido anunciados lá no Liberation Day. Enquanto que o Brasil, no Liberation Day, exatamente pelo ponto que o Alexandre acabou de levantar, exatamente porque o Brasil tem, historicamente, um superávit, os Estados Unidos têm um superávit comercial com relação ao Brasil, né? Se a gente olha de 2010 a 2024, em bens, cerca de 176 bilhões de dólares acumulados. E se a gente colocar serviços nessa conta, seriam mais 325 bilhões de dólares, né? Então, como sabemos, a situação brasileira está muito mais associada a uma questão política, como, aliás, o primeiro parágrafo da carta do senhor Trump para o presidente Lula explicita isso. E aí vem a questão, né? Será que isso vai ser para valer? E aí a gente retorna à questão, né? O famoso meme taco, Trump always chicken out, o Trump sempre se acovarda. O que vocês acham as possibilidades disso mudar até 1º de agosto ou permanecer? E como o Veloso já mencionou, né, empresários brasileiros, os sindicatos de empresas vão naturalmente participar desse processo de negociação, chamando atenção, por exemplo, no caso da Embraer, os jatos Z2 da Embraer, cerca de 50% a 60% dos componentes vêm dos Estados Unidos, né? E esses aviões vão ficar muito menos competitivos e, naturalmente, se os 50% forem aplicados, e, naturalmente, as nossas importações também de produtos que são insumos para os aviões da Embraer vão diminuir drasticamente. Então, eu vou jogar a bola de novo para vocês. Vamos começar com o Veloso, já que ele amanhã já vai estar conversando com o vice-presidente Alckmin e outros empresários aí no contexto de como proceder com essas negociações. Olha, o Carlos, então, a lista que eu recebi são 12 convidados, né? A primeira reunião desse grupo que foi anunciado semana passada, que para orientar nos seus setores prejudicados na negociação do Ministério de Relações Exteriores e o MDIC lá com o governo Trump, tá? Eu estou otimista quanto à negociação, eu não estou otimista quanto ao tema, né? O tema é gravíssimo, né? Mas dentro desse problema todo que foi levantado, e concordo muito com você e com o Alexandre de que foi uma questão mais política do que comercial, em função de que existe superávit por parte dos Estados Unidos, mas eu vejo, quando eu digo otimista, eu estou otimista na negociação, porque eu vejo possibilidades e muitas razões para que os Estados Unidos voltem atrás. E aí eu nem chamaria de taco. Eu acho que a questão do Trump não é que ele volta atrás, eu acho que ele coloca um problema grave numa situação de negociação para começar uma negociação com mais força. O que, no linguajar popular, fala-se o bode na sala, né? Então, ele coloca o problema grave, ele te joga uma preocupação muito grande e ele faz com que o negociador corra atrás dele, né? No caso do Brasil, isso aconteceu. Estava havendo negociações, várias reuniões já tinham sido feitas, inclusive da USTR, da Secretaria de Comércio, da Secretaria de Estado, com o próprio MDIC e MRE. Eu mesmo estive, há 1 mês e meio atrás, em Washington, nessas mesmas autarquias, conversando sobre tarifas nos Estados Unidos. Então, quer dizer, no meio de uma negociação, eles colocam essa tarifa, minha opinião, como estratégia de negociação. Então, aonde que eu me agarro o otimismo para essa negociação? Primeiro, o Brasil é o principal país da América Latina e os Estados Unidos têm interesse em ter um protagonismo na América Latina. Não terá se ele romper com o Brasil. Por que eu falo romper? Uma tarifa de 50% não será uma tarifa comercial, será um embargo comercial. Ninguém mais vai exportar bens de alta, média tecnologia. E para vocês terem uma ideia, 50% do que o Brasil exporta de alta tecnologia é para os Estados Unidos.
Então, isso seria um embargo, né? Então, os Estados Unidos perderia uma hegemonia que ele quer ter na América Latina, na América do Sul, principalmente. Segundo ponto, o Alexandre já trouxe, que é a questão que o Brasil tem um superávit comercial, então não faz sentido ele destruir um relacionamento com quem tem superávit, se o que ele quer é ter superávit em todas as negociações dele. Então, ele começar acabando a relação com quem já tem o que ele quer, seria um erro. Terceiro ponto é que alguns produtos, não máquinas, mas alguns produtos, eles vão ser redirecionados. E podem ser redirecionados até para a China. E outra coisa, o grande competidor no mundo em bens de alta tecnologia hoje é a China. Então, quando ele coloca uma tarifa de 30 no México, ele coloca uma tarifa de 30 na Europa, 30 no Canadá, 50 no Brasil, ora, 25 na China, por enquanto, 25, isso pode mudar, e a China já é mais competitiva que os outros, o que ele faz? Ele vai desviar comércio que vem do Brasil para a China. Isso não faz o menor sentido, né? Terceiro ponto é a questão da complementariedade. A maioria dos produtos que o Brasil exporta para o Brasil, seja do agro, seja da indústria, eles são terminados nos Estados Unidos. Então, por exemplo, nós mesmos exportamos partes e peças para máquinas rodoviárias, partes e peças para geradores de energia, o grão do café sai aqui, lá ele vira café, enfim, vários produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, o aço é manufaturado lá. Então, é um outro ponto que não fecha. Então, são vários os motivos que a gente tem para acreditar que vai ser revisto. Outra coisa, dessas 4.000 empresas que investem no Brasil, americanos que investem no Brasil, e também tem empresas brasileiras que investem nos Estados Unidos, também tem contato com os políticos locais, lá. Né? E eu sei que muitas empresas já estão fazendo seu lobby nos Estados Unidos para demover. Então, eu coloco, Braga, como uma posição dos Estados Unidos de ficar forte numa negociação, entrar forte numa negociação para negociar melhor. E o Brasil, ele pode, se a gente souber manejar bem a negociação, fazer algo melhor, sair melhor do que entramos, porque os Estados Unidos, o presidente Trump, ele falou que ia fazer 90 acordos em 90 dias. Ele até agora só fez 2 acordos, um com o Vietnã e um com o Reino Unido. Se o Brasil propõe para os Estados Unidos fazer um acordo comercial onde aumente a exportação do Brasil para os Estados Unidos e a importação dos Estados Unidos para o Brasil, talvez até substituindo alguns produtos chineses na indústria de alta tecnologia, eu tenho a impressão que seria uma coisa, a gente sairia melhor, o Brasil que tem poucos acordos comerciais, sairíamos melhor do que entramos. Então, é possível, não estou dizendo que é certo, até porque existe o componente político, mas é possível que a gente consiga fazer uma boa negociação e sair bem dessa história, melhores até do que entramos. Interessante, Veloso, os seus pontos. Uma coisa também a observar que se a gente faz uma análise do ponto de vista de alinhamento político e colocarmos num gráfico, né, como os países votam nas Nações Unidas em termos de alinhamento com os Estados Unidos, nós temos os Estados Unidos numa posição, no outro extremo nós temos países como a China, a Rússia, o Irã, a Indonésia, né? A África do Sul, e o Brasil está muito mais próximo, em termos de votos nas Nações Unidas, das posições dos Estados Unidos. Né? Então, o argumento político é um que realmente não se sustenta em termos, vamos dizer, da sua racionalidade. Mas vamos ouvir o Alexandre agora, o que ele teria a acrescentar ao que acabamos de ouvir. Eu não estou participando das negociações. Espero que o Veloso seja bem sucedido nelas, mas sou mais cético com a possibilidade de um acordo, porque o problema não é comercial. Se o problema fosse comercial, eu acho que seria mais fácil da gente conseguir um acordo. Como essa motivação parece não ser essa, eu tenho mais dificuldade em ver a gente entregando aquilo que foi pedido pelo presidente Trump. Se não for uma estratégia de negociação, se for de fato o que ele quer, eu acho que o Brasil não entrega nenhuma dos pedidos, daí a dificuldade em ver a tarifa ficando diferente desses 50%, e obviamente que eu concordo
com o Veloso, que é quase como com embargo, uma alíquota de 50%. Para fins práticos, é um embargo. Então, acho que nós vamos conviver com uma tarifa alta há mais tempo, a menos que o Trump mude de ideia por algum outro motivo. Ele já fez para outros países, pode ser que faça, mas salvo uma mudança dele, eu infelizmente não acho que uma negociação natural, normal, seria suficiente para produzir um resultado diferente. Interessante. Silvia, você acha, então, que esse bode veio para ficar? Olha, eu diria que, dessa vez, quer dizer, no passado, a América Latina, né, tirando o México, obviamente, estavam fora do eixo de interesse dos Estados Unidos, né? O eixo de interesse era Estados Unidos, Europa e Ásia, esse era o eixo de interesse. Eu acho que, olhando o copo meio cheio, eu acho que isso mudou. O Rubio, ele mesmo, né, estando lá, e eu acho que eu tive a oportunidade de conversar com a presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que teve no Brasil recentemente, e eu percebo, tenho falado com empresários lá nos Estados Unidos, eu percebo que existe uma virada, entender que a América Latina, nesse novo desenho, mais uma vez, geopolítico, a América Latina é importante para os Estados Unidos, eles estão procurando incentivar as empresas a investirem mais. Eu acho que tem um interesse, e talvez no fundo, o que foi feito, né, especificamente com o Brasil, é um jeito de trazer para a dança, né, falando no urso que chama para dançar, claro que você só pode parar de dançar a hora que o urso quer, mas a verdade é que eu acho que talvez seja uma espécie de uma maneira de trazer mais junto para uma negociação. E se for esse o caso, e se a gente for, eu acho que é importante nesse momento a gente evitar politizar e polarizar essa situação. A gente precisa pensar, como disse o Veloso também, como é que a gente pode ser o mais pragmático possível para a gente ter um diálogo produtivo, né, com os negociadores americanos. Como a gente mencionou, vai ter um forte pushback das empresas americanas, essas 4 mil empresas americanas que estão investindo no Brasil, vão ser, obviamente, prejudicadas, e se tem uma coisa que o Trump ouve é o setor privado. Ele ouve, ele está próximo do setor privado. Então, eu acho, agora, do nosso lado também, o diálogo, né, a vontade de diálogo tem que vir do topo também, né? Não adianta só, a gente precisa se engajar de cima a baixo. Eu acho que não é um momento, mais uma vez, da gente de bravatas, né? E a gente tem que baixar a bola, tentar ser os adultos na sala, ver como é que isso traz essa oportunidade de mais conversa, de mais, justamente, oportunidade de algumas negociações, o que a gente pode dar em troca e receber em troca. E eu acho que a gente está entrando na era, definitivamente, do geoeconomics, né, que é onde a geopolítica vai influenciar as decisões econômicas cada vez mais. Claro que sempre influenciaram de alguma maneira, mas eu acho que agora mais ainda, e a gente tem que se posicionar bem nesse novo tabuleiro de xadrez, e sem dúvida, os Estados Unidos é um player estratégico para a gente, hoje já, né, como foi bem descrito, né, a gente exporta 40 bilhões para lá, mas pode ser muito mais, né? Então, eu acho que eu sou mais otimista, espero que seja uma chamada para conversar e que dali a gente saia, enfim, com alguma situação interessante de maior engajamento com os Estados Unidos. Muito bem, nós tivemos aí várias observações até que ponto há espaço para negociações e, como foi observado, se a decisão dos Estados Unidos é derivada de considerações políticas, vai ser muito complicado, né? Atravessar esse conflito sem maiores perigos, né? Se, no entanto, racionalidade prevalecer, aí, como foi observado, existe uma série de razões pelas quais o Brasil pode conseguir avançar nessas negociações. Eu gosto muito do que o Ariano Suassuna costumava dizer, né? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Nesse momento, fica também a questão da situação econômica, macroeconômica do país, né, que já foi levantada
em algumas das intervenções. Agora eu gostaria de ouvir um pouco do Alexandre, como é que ele vê, né, nesse momento, o cenário macroeconômico brasileiro, com inflação acima da meta, desaceleração de crescimento econômico, como a política fiscal da administração Lula e a política monetária do Bacen afetam a economia, em particular os diferentes setores, o setor agrícola, manufatura, serviços. Nós já ouvimos aí observações a respeito da taxa de juros. Mas o que você acha, Alexandre? Bom, a gente tem 1,9 de crescimento de PIB para esse ano, a gente está na faixa inferior, o consenso está em 2,2, é muito próximo, né? Não tem uma grande divergência de cenários, são números que variam entre 2 baixo e um pouquinho menor que 2. É uma desaceleração em relação à média dos últimos 3 anos, cresceram 3 e pouco na média, 3,4 no último ano, 3,2 no ano anterior, 3% em 2022. Não é uma recessão, não é uma grande desaceleração, é uma pequena desaceleração. Se fosse nos Estados Unidos, chamariam de um mid-cycle slowdown, né? Uma desaceleração no meio do ciclo. Em relação à inflação, a gente tem uma inflação, teve desde o início do ano uma projeção de inflação ao redor de 5, a gente reduziu para 4,9, consenso está em 5,2, abriu o ano com 5,7, então veio reduzindo sensivelmente, algumas projeções que beiravam 6, mas estão muito longe da meta, Braga, que é 3%. Então, a gente não vê corte de juros rápido, a gente vê abril, primeiro mês de corte de juros, quando e se o Banco Central começar o processo de corte de juros, a gente acha que eles começam de meio em meio, não de 25 em 25, velocidade padrão do Banco Central de mudança é de 50 pontos, então a gente pode ter um cenário mais otimista no final do ano, com um juro mais baixo no final do ano que vem, a depender do câmbio ficar bem controlado, tá certo? Tudo isso também tem a variável eleição no meio, né? O que os investidores que falam com a gente estão preocupados é como é que vão ser a trajetória da eleição. O fiscal permeou até dezembro do ano passado como a principal variável de atenção, e de lá para cá essa variável mudou para a popularidade do presidente Lula, porque havia um entendimento que se a popularidade tivesse baixa, que seria mais fácil um candidato da direita ou da centro-direita ganhar a eleição. Isso é uma pesquisa que a gente fez conversa com vários investidores que a gente teve, e o fiscal, a gente teve 0,4 de déficit ano passado sem nenhuma das exceções, inflação perto fiscal perto do zero na métrica do governo, excluindo algumas contas. A gente espera 0,7, 0,8 de déficit para esse ano, o consenso espera 0,6, o governo diz que vai fazer 0. A gente espera 1% para o ano que vem, 0,8, entre 0,8 e 1 para o ano que vem de déficit. O consenso tem 0,6, 0,8. O governo diz que vai fazer um superávit de 0,25. Então, resumindo, a gente deve ter um resultado fiscal um pouco pior do que o governo projeta, mas nada dramático que não possa ser revertido se tiver, se for eleito um outro governo que acredite num ajuste fiscal mais pronunciado. Não parece ser essa escolha de política do governo, não que eles estejam degringolando a política fiscal, mas não estão fazendo um ajuste mais forte como o mercado gostaria de ver para ter mais tranquilidade sobre o futuro. Então, para resumir, é um crescimento que desacelera, mas não é uma recessão, uma inflação que desacelera, mas que está longe da meta, e um fiscal que não é brilhante, mas também não é um fiscal que chega a ter um déficit primário que ligue os alarmes, e cada vez que o tempo passa, as pessoas ficam mais olhando para os possíveis cenários de eleição. É isso. Muito bem, Alexandre. Como você falou, não é o fim do mundo, mas certamente há indicações, digamos assim, preocupantes em termos desses números macroeconômicos que você acabou de avaliar aí, que eu basicamente concordo. Eu acho que a grande questão
que ninguém sabe a resposta precisa, se nós já estamos chegando muito próximos de uma situação de dominância fiscal, quando a política monetária perde a sua capacidade de realmente controlar a inflação. Eu, em outras encarnações, fui diretor da dívida do Banco Mundial, e quando a gente olhava para a dívida pública de um país, a dívida pública bruta de um país em relação ao PIB, quando ela ultrapassava 60%, os sinais de alerta começavam a tocar, né? Hoje, no caso brasileiro, nós estamos aí por volta de 76%, se a gente utiliza a metodologia do Banco Central, se a gente utiliza a metodologia do FMI, que vai levar em conta também os títulos na carteira do Banco Central, a gente já está perto de 90%, né? Ou vamos terminar esse ano próximos a 90%. Então, essa é uma questão, particularmente, como você mencionou, estamos aí às vésperas, já estamos, né, num momento de campanha presidencial, de certa forma, para as eleições de 2026. Então, a questão é se essa trajetória já nos leva a uma situação de desequilíbrio ou não. Veloso, você tinha mencionado a questão aí das taxas de juros. Você tem algo mais a acrescentar aí sobre essas considerações? Tenho sim. Para quem compra máquinas, investimento está fazendo. E taxa de juros é o maior inimigo do investimento, né? Porque não justifica o investimento quando a taxa está no patamar que temos hoje. Eu vou olhar aqui, eu vou fazer um comentário de um lado um pouco mais pessimista, dentro dos números do PIB, né? Quando são divulgados os números do PIB, né? Primeira, como o Alexandre falou, né? Os PIBs dos últimos anos não foram nenhuma catástrofe, mas tem uma coisinha que está escondido lá dentro que é muito ruim, que é a formação bruta de capital fixo, né? Esse nome feio quer dizer taxa de investimento, né? O quanto que o país, hoje no Brasil praticamente é só setor privado, porque o Estado não tem capacidade de investimento, quanto que o país investe em relação ao seu PIB, né? E hoje nós estamos aí, desde 2014, girando em 16, 17, 18% do PIB, que é um investimento muito baixo. A gente sabe que o crescimento de amanhã é o investimento de hoje, né? Então, com falta de investimento, na hora que a economia começa a dar sopros de crescimento, vaza para fora, para importações, gera inflação. Aí vem o voo de galinha, né? Então a gente cresce, depois decresce com inflação, porque não fez o investimento quando precisava. No PIB do ano passado, que foi até razoavelmente bom, bom, enfim, foi um PIB relativamente bom. O que aconteceu? O PIB tem as duas componentes, né? A componente da demanda e o componente da oferta, né? Enquanto que em 2023 o PIB cresceu por causa da oferta, que foi uma boa safra agrícola, etc., no ano passado o PIB cresceu mais por questão de consumo interno. Mas o que aconteceu? Como não há investimentos no Brasil desde 2014, uma grande componente do crescimento do PIB em 2024 foi importações, né? Então, o que a gente tinha que estar discutindo também, a sociedade, logicamente, o equilíbrio macrofiscal, que é o Alexandre é o especialista, mas nós também temos que discutir a questão da falta de investimento no Brasil, porque senão o Brasil vai ficar o resto da vida dando voos de galinha. E uma última coisa que eu gostaria de falar é a questão dessa celeuma que está havendo agora com o Congresso, a questão das emendas, a questão do IOF, o Brasil, o governo querendo aumentar a arrecadação em vez de cortar despesas, enfim, toda essa questão. Eu acho que o Brasil deveria aproveitar essa discussão que está envolvendo agora até o STF, mas está envolvendo principalmente o Legislativo e o Executivo, e a gente tratar de uma reforma do orçamento da União. Então, nós temos dois problemas graves que ajudam o Brasil não atingir a meta de inflação, que é a indexação da nossa economia. Então, imagina lá, o dono de um restaurante está quebrando, não entra nenhum cliente no restaurante dele, ele está à míngua e ele tem que reajustar todos os contratos dele, inclusive a folha de pagamentos, né? Quer dizer, então, não faz sentido. Então, quer dizer, a desindexação da economia e a questão da parte vinculante
do orçamento da União, senão e também tem o buraco da Previdência que está aumentando, né? Então, eu acho que a gente devia aproveitar essa crise que nós estamos tendo fiscal para voltar a tratar de uma reforma do nosso orçamento. Muito bem. Silvia, você tem algo mais a comentar sobre esses temas macro? Bom, eu acho que muito dos pontos, né, eu também, na minha intervenção inicial, falei bastante também dessa questão fiscal e de investimentos, né, na verdade, tudo acaba, isso que o Veloso acabou de falar, acaba na equação final do custo Brasil, né, inclusive essa indexação dos salários, e tudo está muito engessado, né, na nossa Constituição. Então, na verdade, a gente teria que fazer uma reforma um tanto quanto, seguir com as reformas, né, porque o Brasil até foi um mercado emergente, que, inclusive, durante a pandemia, fez muitas reformas comparado com os demais. Então, o negócio é como é que a gente segue nessas reformas, e essa é um pouco a perspectiva de quem está investindo aqui. Eu acho que quando você usou aquele exemplo, Veloso, você falou o agro. Por que o agro é bacana, tal, exporta muita commodity? Seria mais bacana se a gente fosse o supermercado do Brasil. Para a gente ser o supermercado do Brasil, a gente tem que ter a cadeia industrial muito competitiva. E o agro hoje, na hora que sai o produto da porteira da fazenda, ele vai perdendo competitividade, saiu da porteira, desde o transporte, da logística, do armazenamento, a indústria em si também, né, que a gente tem, até por falta de investimento, eu diria até que dentro da bolha da indústria tem alguns polos, e a agroindústria é uma que cresceu e conseguiu se de alguma maneira avançar atrelada à demanda do agro. Então, eu acho que, no fundo, é isso. A gente precisa, eu acho que foi tudo mais ou menos mencionado aqui, quais são os pontos principais. E o fiscal, a gente está sem IPO há 4 anos no Brasil. Quando a gente fala em inovação, se você não tem, né, o mercado de capitais pujante, e por que a gente não tem IPO há 4 anos? Porque a gente está com juro muito alto, né? Na verdade, a correlação é negativa. E por que o juro está muito alto? Por uma questão fiscal. Então, na verdade, tudo sim concatena, e a gente precisa fazer, né, equilibrar essas coisas para que a roda volte a girar. Isso é até para alavancar todas as potencialidades que a gente discutiu até agora. Muito bem. Nós já recebemos aqui uma série de questões do público. Eu vou ter que minerar aqui, porque não teremos condições de atender a todas as questões. Mas, antes disso, eu só queria levantar mais uma vez um ponto que a Silvia, logo no início, falou, a questão da inovação e da produtividade na economia brasileira. Entre 1950 e 1980, a produtividade do trabalho no Brasil cresceu acima de 4% ao ano. Desde então, ela vem crescendo por volta de 1% ao ano. Temos a grande exceção, que é o setor do agronegócio, onde estamos entre os campeões mundiais de produtividade, aí com algo acima do 4% ao ano. Mas, obviamente, né, é um ambiente de negócio muito complexo, a despeito das tentativas, aí, como, por exemplo, a reforma tributária. Então, a minha pergunta para vocês 3, mas teremos que ser bem sucintos aqui, se vocês tivessem que apontar o que fazer no curto, médio prazo para aumentar a produtividade do trabalho na economia brasileira, o que vocês iriam sugerir? Vamos começar com a Silvia. Bom, não tem uma bala de prata, né? No fundo, como eu falei, essa cadeia que eu mencionei no começo, né? Você precisa de mais investimento, né? Você precisa, depende do segmento, mas também você precisa desenvolver a mão de obra do país. Eu diria que, já que a gente está falando de inovação, talvez alguma coisa que possa nos ajudar a fechar alguns gaps, mas ao mesmo tempo vai abrir fossos maiores ainda, né, entre as economias e os setores que estão adotando a tecnologia revolucionária da inteligência artificial, os que não estão, e o Brasil acho que está mais no grupo que está um pouco mais lento. Talvez, né, isso nos ajude a fazer, como a gente fala em inglês, um leapfrog. No fundo, a gente precisa de investimento. O Brasil não tem poupança interna, né? A gente precisa de dinheiro de fora, e de preferência a gente quer trazer um recurso diversificado, para a gente ficar na mão de nenhum país especificamente,
E a gente precisa de parcerias para acelerar a inovação. Para isso, a gente precisa ter um ambiente que atraia o capital, né, que interesse, um ambiente que esteja atento, né, para as demandas do setor que emprega, do setor que empreende, do setor que investe, né, e que investe no médio e no longo prazo, né, infraestrutura. A gente hoje tem uma deficiência muito grande de infraestrutura. Então, são vários componentes, mas, no fundo, é como é que você olha esse pano de fundo e prepara o país. Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo, mas, no fundo, é ter uma atitude de entender, trazer recursos, alavancar as tecnologias, fazer as parcerias que a gente precisa fazer, e para poder, enfim, destravar e alavancar, e de maneira muito pragmática, na verdade, né? Porque o capital é muito pragmático também, né? Então, a gente precisa e só para dar um exemplo aqui, eu acho que essa questão do novo paradigma da economia verde, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, que a gente tem uma série de trunfos, mais uma vez, e esse é mais um cavalo selado na nossa frente, né? Como é que a gente consegue transformar? Eu acho que esse novo paradigma, quem sabe, nos permita transformar o Custo Brasil em Bônus Brasil, porque a gente tem todos esses ativos, né, necessários para a gente se desenvolver enormemente na economia verde. A gente precisa de capital, precisa de infraestrutura, precisa de uma visão de segurança jurídica, precisa de um ambiente favorável ao investimento. Muito bem. Veloso, algo a acrescentar sobre produtividade e inovação? Olha, nós estamos numa situação muito ruim, viu, Carlos? Pra você ter uma ideia, a idade média das máquinas no Brasil, e aí inclui agro, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje 30% do mercado de máquinas no Brasil é agropecuária, né? Mas a idade média das máquinas, em geral, no Brasil é de 14 anos. 40% das máquinas em funcionamento do Brasil já ultrapassaram a idade preconizada pelos fabricantes da máquina, o quanto que a máquina deveria trabalhar. O número mais chocante é que o Brasil hoje ele tem 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores empregados. 10. Agora eu vou dizer dos outros países, tá? O Japão tem 419 robôs para cada 10 mil. A Alemanha, 429. A China, 470. Singapura, 770. E a Coreia do Sul, 1.000 robôs para cada 10 mil trabalhadores. O Brasil tem 10. Então, nós estamos completamente fora da questão da produtividade. O Brasil não vai conseguir ser competitivo com a baixa automação. E olha, a automação é a indústria 3.0, hein? Robô é a indústria 3.0 e não 4.0. Quando a gente vai para a indústria 4.0 e fala de digitalização, aí, como a Silvia falou, nós nem cobertura de internet temos em todo o país. Você tem uma ideia? No agro, nós temos um grande gargalo do agro, é a falta de capacidade de armazenamento de grãos. O Brasil só consegue armazenar 50% das safras. E o Mato Grosso, que hoje é a região que mais cresce no Brasil em grãos, nós não temos nem energia elétrica, nós não temos linhão que chega lá para colocar armazém e irrigação lá no Mato Grosso. Então, quer dizer, os problemas de infraestrutura são gigantescos. E isso traz problema para a inovação e para o empresário acreditar. Quando a gente fala em inovação, o Braga é um especialista, nós estamos falando de longo prazo e capital de risco. Imagina, se no Brasil o curto prazo é super arriscado, imagina o longo prazo como é a incerteza dos empresários. Então, nós temos aí, e aí de novo a gente volta o custo de capital no Brasil. Então, o Brasil ele precisaria ter mais instrumentos, e o que eu vou falar aqui, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu tenho muito cuidado com a questão de subsídios. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é má alocação de recursos com subsídios desnecessários que não são revisitados. No entanto, quando a gente fala de inovação tecnológica, aí precisa ver, em qualquer lugar do mundo existe. E o Brasil, apesar de ter alguns instrumentos bons, como o programa Brasil Mais Produtivo, que é um programa muito bom, a Embrapi, enfim, as faculdades técnicas que ajudam os empreendedores, nós temos, vamos dizer, uma infraestrutura relativamente boa. O que nós não temos é o empresário acreditando
porque ele não tem visão de longo prazo, porque ele não pode ter visão de longo prazo por causa dos riscos do Brasil e custo de capital. Mas o Brasil precisaria encontrar capital barato de risco para melhorar a inovação dentro da indústria, porque sem inovação não adianta a gente ter vantagem comparativa. Muito bem, Alexandre, algo a acrescentar sobre esse tema? Vou ficar no macro para ajudar o micro. O que precisa é a política monetária não carregar o peso sozinha. A política fiscal precisa ajudar. Então, mudar o regime fiscal para voltar a ter superávites primários, desincompatibilizar, desvincular despesas de receitas da União, provavelmente mudar a regra de correção do salário mínimo e pensar numa nova reforma da Previdência, seriam medidas muito bem-vindas para cair a taxa de juros de longo prazo e aí poder ajudar todas as variáveis que vocês mencionaram antes. Muito bem. Nós temos aqui, correndo contra o tempo, rapidamente duas perguntas que eu elenquei aqui das várias que recebemos. Infelizmente, não há tempo para endereçar todas elas. Uma é da Vitória Nazaré. Ela menciona que a expectativa de um aumento generalizado de juros no mundo. Na realidade, o ponto básico aqui, que eu concordo com ela, é que nós entramos numa fase em que nós vamos conviver com juros mais elevados. E aí vem a pergunta: será que isso impacta a soberania do dólar? E o que o Brasil pode fazer nesse contexto? E uma outra pergunta que veio aí no contexto das tarifas da administração Trump, né? Quais seriam os impactos? Isso é da Érica Werneck. Quais seriam os impactos para o Brasil se as tarifas sobre o comércio com a Rússia subissem para 100%, conforme anunciado pelo presidente Trump? Então, essas duas questões eu gostaria que vocês rapidamente analisassem. São questões simples. Vamos começar com o Alexandre. Da primeira questão, eu não vou responder a segunda, respondo a primeira, tá? Que eu acho que ajuda mais. É difícil, Veloso, desculpe, Braga, é difícil imaginar o fim do dólar como moeda hegemônica no mundo, tá certo? Acho que o excepcionalismo americano diminui, ele é menos excepcional do que ele já foi com essas medidas do Trump, o que favorece o fortalecimento de outras moedas e outros ativos, mas é muito improvável que outra moeda substitua o dólar no horizonte que a gente consiga observar para frente, tá certo? 90% das transações financeiras do mundo são feitas em dólar, 85% da população financeira do mundo está em dólar. Não vejo isso mudando, talvez no horizonte da minha vida. Muito bem, eu concordo. 58% das reservas internacionais dos bancos centrais mundiais ainda são em dólar, né? Chegaram a ser 70% 3 décadas atrás, mas no curto prazo, uma mudança dramática a gente não deve esperar. O euro é 20%, o ion é menos do que 2%. Veloso, essas duas questões, o que você tem a dizer? Eu acredito, eu concordo de novo com o Alexandre. Eu acho que nós não vamos enxergar, nós não vamos estar vivos para ver o dólar deixar de ser a moeda, né? Até porque quem escolhe isso não são os dirigentes do BRICS, né? Quem decide isso é o exportador, né? Se eu faço uma exportação para quem quer que seja lá para a Rússia, para a Argentina, para os Estados Unidos, eu quero receber em dólar, né? Eu escolho a moeda que eu vou receber. Então, isso é uma escolha do empresário e não de um governo, né? Tá certo que tem o euro, né? O euro também é uma moeda bastante utilizada, menos do que o dólar, mas fora do euro e do dólar, eu não acredito que os exportadores vão se arriscar. Imagina você, o Brasil exporta um monte, né, para a China, receber dinheiro chinês, aonde o câmbio é manipulado pelo primeiro-ministro lá da China. Quer dizer, ninguém vai aceitar
exportar para a China e receber em yuan. A questão da Rússia, aí não adianta você tarifar a Rússia, porque o Brasil praticamente não tem comércio com a Rússia. O que o Brasil tem com a Rússia, importante, é a importação de fertilizantes para a agricultura, né? Então, você taxar em 500% a Rússia, você vai estar prejudicando o agricultor brasileiro que precisa do fertilizante, né? Então, quer dizer, uma coisa que é pouco dita nessa celeuma dos Estados Unidos, das tarifas, que quem paga a conta é o consumidor do país. Quem vai pagar essa conta das tarifas altas dos Estados Unidos são os americanos, porque o empresário que importa nos Estados Unidos, ele vai repassar o custo do imposto de importação. E a mesma coisa seria se a gente taxasse produtos da Rússia. Se eu taxar o produto da Rússia que eu uso aqui, eu vou estar importando uma inflação aqui e vou tirar aqui a competitividade do agro, porque o principal produto são fertilizantes. Então, eu não acredito nisso, isso é uma medida errada, e se a gente critica o governo dos Estados Unidos por aplicar essas tarifas enormes, a gente não pode usar a mesma receita que a gente acha que é errado para eles, fazer aqui no Brasil o que é errado. Tudo bem, Veloso. Não, isso é muito claro. Só um esclarecimento. O que a Érica estava perguntando é quais seriam as implicações para o Brasil do Trump colocar tarifas de 100% sobre a Rússia, né? E se isso geraria, vamos dizer, desvios de comércio, etc. Silvia, você tem a última palavra. Obrigada. Quanto ao dólar, eu concordo em gênero, número e grau com Ázara. Eu acho que é muito difícil uma moeda de reserva pertencer a uma economia aberta, uma economia onde não haja, obviamente, um dirigismo de Estado tão forte. Portanto, eu acho que ainda vai demorar muito para isso acontecer. Não que, obviamente, entre países que estão, né, exista maneiras de você fazer, como já está se fazendo de certa maneira. Quanto ao juro, o que eu vou colocar aqui, eu acho que talvez um fator, né, mais que tudo, eu acho que os juros estão caindo mundo afora, bem ou mal, tirando a nossa situação aqui, que a gente está no patamar esperando para cair mais para frente. Eu acho que o mundo, né, com essa questão da descarbonização, que é bem ou mal uma coisa que a gente precisa fazer premente, eventualmente vai ter horas que a gente vai acelerar mais ou menos, mas a descarbonização no mundo tem um custo alto, né? A economia verde custa mais caro, a energia verde custa mais caro, e isso vai naturalmente ter um nível de inflação de alguma maneira, né? Os custos, né, vão ser mais altos em geral. Então, talvez isso tenha, de fato, uma influência mais adiante, até queria ouvir o que o Ázara acha na base de juros. Quanto à Rússia, mas eu estava até vendo, antes de entrar aqui no nosso webinar, que eu não tinha ideia, mas quer dizer, a Rússia até que ainda exporta bastante para os Estados Unidos em relação à economia da Rússia. Então, e os Estados Unidos exporta muito pouco para a Rússia. Então, esse 100% vai penalizar a Rússia vis-à-vis, obviamente, os Estados Unidos. Eu não creio que penalize especificamente o Brasil, né? Dependendo, não sei, não consegui ver qual é a pauta de exportação da Rússia para os Estados Unidos. Quero crer que parte disso sejam fertilizantes. Eu preciso olhar direito, mas eu estava vendo aí os números. E se for o caso, há um excedente que talvez venha para o Brasil e talvez barateie os custos no Brasil. Mas, enfim, eu acho que, de fato, o dólar segue como uma moeda e é isso. E, aliás, muito obrigada pelo webinar, aproveitando aqui, não sei se a gente vai ter umas últimas palavras, mas achei que foi muito interessante. Muito bem, Silvia. Mais uma vez, eu é que agradeço a você, ao Veloso e ao Alexandre por participar. Nós tivemos uma audiência bem ampla. Esse webinar estará no YouTube e pode ser visitado posteriormente. O próximo webinar que nós vamos ter, no contexto da iniciativa Imagine Brasil, será exatamente sobre economia verde e as expectativas para a COP30, muito provavelmente no final de agosto, né?
Só uma palavra de otimismo aqui, tanto o Alexandre quanto o Veloso disseram que não esperam ver a substituição do dólar durante a vida deles. Eu, nos últimos anos, venho trabalhando com inteligência artificial. Eu gosto muito de um autor, Ray Kurzweil, que ele argumenta que nós vamos atingir imortalidade na próxima década. E a análise dele é baseada no simples fato de que os avanços na medicina estão ocorrendo de tal forma, particularmente agora com o impacto da inteligência artificial, que vem adicionando mais de um ano à expectativa de vida para cada ano que passa, né? Então, eu tenho certeza que o Alexandre e o Veloso vão atingir mais de 100 anos, então talvez eles venham a testemunhar uma mudança significativa na posição do dólar nos mercados internacionais. E com isso eu agradeço a todos aqueles que participaram desse webinar, direto ou indiretamente, particularmente o grupo de apoio, o Felipe e outros, que permitem a gente conversar com vocês. Até a próxima.